Olá pessoal, nesta semana vamos estudar sobre a estrutura de repetição, que é uma nova, outra estrutura. Já vimos a estrutura sequencial, a estrutura de decisão e agora vamos estudar a de repetição. Bem, diz a lenda que um dia o senhor de preto cruzou seu caminho com o senhor de branco e, para não tombarem, resolveram ao mesmo tempo desviar seu caminho para a direita. No mesmo instante mudaram de ideia, indo para a esquerda, e assim continuaram para todo sempre. Na verdade, eu só quero demonstrar com esse exemplo aqui o loop. O que é um loop? Quando você fica repetindo uma operação, uma atividade várias vezes, tá? Até você ter uma condição de parada. Se você não tiver uma condição de parada, você entra num loop infinito, que foi o caso aqui do nosso exemplo. Bem, a estrutura de repetição, nós vamos trabalhar com um loop, que é, na verdade, você vai fazer elaborar executar uma sequência de comandos e volta novamente e executa essa sequência de comandos e volta, tá? E fica girando aqui dentro desse bloco de códigos até que uma condição seja satisfeita, tá? Então nós temos aí as instruções. Quando essa condição for satisfeita, aí sim é, ela sai aqui de dentro desse loop, tá? E aí continua o algoritmo, seu código normalmente, tá? E nós já vimos nas aulas anteriores que essa condição aqui, ela pode ser verdadeira ou falsa. E se for verdadeira, o código que estiver aqui dentro vai ser executado. E se for falso, automaticamente ele já sai e vem aqui para fora, tá? E continua o seu código, o seu algoritmo normalmente, tá? Se tiver outros códigos mais para baixo. Bem, pessoal, imagina que no processo da nota, ou o cálculo da média de uma determinada escola, ele é feito para um dos alunos, esse cálculo. Agora imagine se fôssemos calcular a média aí para vários alunos, né? Tivemos que repetir essa operação para calcular a nota de vários alunos da escola. Então seria um processo muito longo, né? Nós já vimos aqui algoritmos, né, nesse curso para calcular a média. Então você recebe uma nota, recebe a outra, e assim, dependendo da quantidade de notas, divide pela quantidade, esses valores, soma e divide pela quantidade de notas. Então, agora imagine você fazer isso para uma escola de, sei lá, com uns 800, 900 alunos. Então seria muito cansativo você fazer um algoritmo, né, compilar de um por um até que se faça todo o cálculo. Então, a estrutura de repetição ela serve justamente para isso, para otimizar, né, o processo. Ou seja, você vai receber esses valores e automaticamente ele já vai dar fazer todos os cálculos para você. Você vai ficar repetindo esse processo. Em vez de você estar compilando novamente, executando o seu código de novo, você usa uma estrutura de repetição que o próprio código fica repetindo essa operação para você. Tá certo? Bem, nós temos basicamente três tipos de estrutura de repetição, que nós chamamos de pré-condição, onde nós utilizamos a estrutura enquanto. Nessa estrutura, perceba que a condição ela está antes aqui, né? E aí depois executado também trabalhando com condição de verdadeiro ou falso, tá? O de pós-condição utiliza a estrutura repita, é onde vai repetir o processo, tá? O processamento aqui dentro. E também tem uma condição aqui embaixo, que é verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, ele volta, né? Se for falso, ele continua. E a repetição contada. Essa aqui, ela já não trabalha muito com condição, ela trabalha com teste, tá? E esse teste é feito no início, tá? Que geralmente ele entra num laço e vai executar essa repetição uma quantidade fixa de vezes. Vamos ver aqui na frente os exemplos de cada um. Bem, de pré-condição, que é quando a condição ela é analisada antes de entrar no laço, tá? Antes de entrar nesse loop aqui, ó, tá? Então, nesse tipo de repetição, a condição ela é avaliada antes do comando ser executado, certo? Ou seja, se o comando for falso, ele nem entra no loop, ele só vira aqui para o falso, né? E vai seguindo o algoritmo normalmente, tá?
executando os outros comandos que tiverem aqui para baixo. Se for verdadeiro, ele entra aqui no seu loop e fica girando até a condição ser falsa e ele sai novamente, tá? Então a sintaxe é essa aqui, ó, enquanto, só um exemplo aqui, ó, enquanto não arrumar o quarto, faça, castigo, fim enquanto. Ou seja, você tem uma condição, não arrumar o quarto. Qual é as instruções? Ficar de castigo. Esse é o comando, ficar de castigo. Ou então, enquanto ele não arrumar o quarto, faça, fim enquanto. Ou seja, imagina que você chega em casa, aí o seu filho está lá na sala, né? Assistindo TV, aí você desconfia, você vai, entra e vai olhar o quarto dele. Chega lá e vê o quarto dele bagunçado. Então, nesse caso, a opção, a condição aqui ela é verdadeira, né? E aí você chega com seu filho e fala, olha, vai ficar de castigo, enquanto não arrumar o quarto. Aí ele volta, então, arruma o quarto, certo? E aí você olha lá, a condição ela é verdadeira, ela é falsa, né? O não arrumar o quarto é falso, que realmente o quarto está arrumado, e aí ele está liberado. Então, dificilmente você chega com a pessoa e diz assim, chega em casa, aí o menino está lá assistindo TV, e de repente, e aí a pessoa diz assim, olha, fica de castigo. Aí ele não sabe nem por que ficou de castigo. Mas por quê? Não, fica de castigo aí. Aí eu vou, aí ele vai lá, olha o quarto está bagunçado. Aí ele continua de castigo. Tá? Dificilmente você vai dar essa instrução antes, né? Dizer assim, olha, fica de castigo, aí depois ele vai ver o quarto, se o quarto está arrumado ou não. Porque se o quarto estiver arrumado, ele ficou de castigo e você viu que o quarto estava arrumado e aí ele ficou de castigo de graça lá, né? Que ele já tinha feito o dever. Então, essa instrução, pessoal, ela é utilizada quando você tem um problema que você precisa antes analisar, né, essa condição para depois executar a tarefa, tá certo? Já na pós-condição é diferente. Você já entra direto no loop, já executa a instrução e depois que vai analisar a condição. Tá? Perceba a diferença? Então, essa estrutura é usada quando não sabemos de antemão quantas vezes o comando deve ser repetido, mas precisamos que ele seja executado pelo menos uma vez. Então, olha só, a sintaxe é essa aqui, ó, repita, e aí você tem a instrução aqui, eu coloquei a instrução estudar, até, e aí você põe a condição aqui embaixo, até passar na disciplina. Então, diferente da outra que nós vimos, a pré-condição, você não ia colocar assim, estuda, passa na disciplina até estudar, né? Não ia colocar o contrário. Então, primeiro ele vai repetir e estudar. Ou seja, ele precisa estudar pelo menos uma vez, né? Pelo menos dar uma lida. Até passar. E depois que ele estudar, aí ele faz uma avaliação. Aí, dependendo do resultado, vai lá, aprovado e reprovado. Aí, essa condição, se for aprovado, então ele sai do laço, né? Sai do loop. Se não, ou seja, até passar na disciplina. Se ele não passou, ele volta lá para cima. Desculpa. Ele volta aqui para cima, né? Repita e vai repetir todo o processo novamente, né? Estudar, 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 tá certo? Já o de repetição contada, ela serve para repetir a execução de um comando por um determinado número fixo de vezes. Ou seja, aqui você não vai ter uma condição, tipo como arrumar o quarto. Se você não arrumar o quarto, fica de castigo. Não tem uma condição, porque nesse primeiro exemplo que tivemos de pré-condição, não tem uma quantidade fixa de vezes, certo? Ou seja, vai depender da condição. Se ele arrumar o quarto, ele sai do castigo. A outra, no segundo exemplo, que foi de pós-condição, nós vimos que ele é feito depois, né? Essa condição é analisada depois. Mas também não tem uma quantidade de quantas vezes a pessoa precisa estudar para passar. Ela só precisa estudar até ela passar. Já aqui no repetição contada, é uma estrutura que nós vamos trabalhar com quantidades fixas de vezes. Então aqui eu tenho a sintaxe aqui embaixo. Ó, para conte, que é uma variável que eu vou usar. Inicialmente ela tem um valor zero, né? Recebe zero. Conte
vai de 0 até 5, faça, pular. Então, ele vai pular 5 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele sai do laço, sai do loop, tá? Desse loop aqui. E aí, Fausto, completou os 5, ele testa aqui, ó. 1, aí ele testou aqui, 0, vem pra cá, entrou no loop. Testa aqui na frente, 2, altera aqui o valor. Quando chega no final do fim para aqui, ó, ele já volta e faz o teste. Vê se o conte, a variável conte, ainda é menor que 5, né? Aí vem fazendo o teste, vai fazendo até chegar até 5, como está aqui embaixo. Até 5. Completou os 5, ele automaticamente sai do laço, tá? E continua o seu algoritmo normalmente. Então, essa estrutura é uma estrutura que não depende muito de condição, né? Na verdade, porque ela tem um valor fixo. Ela vai ser executada aquela quantidade de vezes e pronto. Não tem uma condição lá dentro que diz assim, olha, você vai executar até acontecer alguma coisa. Não. Ou então, enquanto acontecer... Não existe isso, tá? Ela tem uma quantidade fixa de vezes. Se você definiu que vai executar 10 vezes, ela vai executar 10 vezes e pronto. Tá? Já as outras não, isso vai depender da condição ou o que o usuário informar. Tá certo, pessoal? Então nós temos essas 3 estruturas, tá? De repetição, e a partir delas nós vamos estudar aí durante essa semana, tá? E a partir daqui também nós vamos também criar a nossa atividade. E aí, que é a atividade dessa semana, você vai ver qual a melhor estrutura de repetição que você vai estar utilizando aí para implementar a atividade dessa semana. Lembrando, pessoal, que você pode, inclusive, criar estruturas dentro de estruturas encaixadas, né, que nós chamamos. Quando você tem uma estrutura de repetição dentro de uma outra estrutura de repetição. E o algoritmo é assim, você pode criar uma estrutura de repetição, e dentro da estrutura de repetição você pode colocar uma estrutura de decisão, e dentro da estrutura de decisão você pode colocar outra estrutura de repetição, e outra estrutura de decisão, e outra sequencial, enfim. Você pode fazer essa mistura de estruturas assim, pessoal, desde que seja tudo lógico, tá? Você tem que ter uma estrutura lógica. Se você tiver essa sequência lógica de como os dados vão ser processados, como você vai receber esses dados externamente e como você vai mostrar esses resultados, se você tiver essa estrutura lógica, você consegue fazer aí o seu algoritmo tranquilamente, tá? Mas isso vai depender da prática, tá? Não existe uma fórmula assim que você, olha, se você ler esse livro, se você fazer esses exercícios, você vai ficar bom em algoritmo, tá? Não existe uma fórmula mágica. O segredo é só praticar, praticar e pensar. Não tem outra saída. Você vai pensar muito como você vai resolver o problema. Então, senta, pensa, faz o rascunho. E não adianta chegar, sentar na frente do computador e começar a programar. Não é assim que começa. Tá? Você, primeiramente, faz os seus rascunhos, nós já vimos aí a estrutura, o pseudocódigo, né? Você faz os seus pseudocódigos, você pode fazer o diagrama de blocos, você pode estudar todos os outros. E por último, você senta na frente do computador e começa a realmente digitar os códigos. Primeiro, antes de tudo, pensar na solução do problema, como você vai resolver. Depois você codifica, tá certo? Então bons estudos, tá? E aguardo vocês aí no fórum de dúvidas. Caso tenham algumas dúvidas, podem acessar e nós estamos aí para ajudar. Valeu, galera. Um abraço e até mais.